Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho aí que está na tela, né? Que é dose-resposta de uma suplementação aguda com ATP sobre treinamento de força ou desempenho no treinamento de força. Né? Então, efeito agudo da suplementação com ATP, né? Dose-resposta da suplementação, a gente vai entender por quê, no desempenho no treinamento de força. Tá? Então, o interessante desse trabalho é que ele apresenta o ATP, que já tem, lógico, outros estudos com a administração de ATP, mas ele apresenta o ATP e tenta avançar um pouco mais sobre, eles tentam avançar um pouco mais sobre dose, etc, etc. Né? Então, e aí uma outra coisa que vale a pena lembrar é que, por exemplo, diferente da betalanina ou da creatina, claro, o segundo, que é a creatina, ajudando na via do ATP-CP, na via do fosfagênio, a betalanina como um tamponante, eles vão ser usados aí para melhorar o desempenho de força, pelo menos teoricamente, vão ser usados, claro que eu falo teoricamente, mas tem estudos sobre isso, tá? Só foi forma de falar. Mas, nos dois casos, tanto a creatina como a betalanina, em geral se propõe que a suplementação seja feita previamente àquele período que você quer avaliar o desempenho. Então, você faz uma sobrecarga da creatina, você faz dias antes da betalanina para gerar carnosina. E aí, uma coisa que ele fala é que o ATP é agudo, tipo meia hora antes você toma, tá? Então ele começa falando que todas as células, claro, precisam de ATP, por isso que a gente vê numa carga, ele fez o exercício. Primeira parte, quando fala de ATP, que ele é a moeda corrente da célula, né? Você entende aí como moeda, uma coisa interessante, quando a gente pensa em dinheiro como moeda, é aquela coisa, eu quero um carro, eu não troco como antigamente por outro bem, eu troco por dinheiro. Então o dinheiro se converte em qualquer outra coisa. Aqui ele está dizendo, né? O ATP se convertendo em qualquer outra atividade orgânica que precisa de energia. Tá? Então, aí ele fala, olha, o ATP, então, muitas vezes você relata estudos que têm uma certa redução, e aí ele comenta em função do papel que o ATP tem na célula, na função da energia, seja por carboidrato, lipídio, proteína, a gente visa produzir ATP, principalmente via carboidrato e via lipídio, menos proteína. É claro que a gente sabe que essa produção de ATP vai variar conforme o tipo, a velocidade com que você quer produzir energia, daí o número de reações, então o carboidrato produz mais rápido que a gordura, que produz mais rápido que a proteína, enfim, né, o número de reações químicas, que precisa ver se aí então o combustível está sendo usado também de forma anaeróbica, aeróbica, enfim. Mas ele fala então de tudo isso e que o ATP então pode aumentar o desempenho. Ele fala que tem alguns estudos falando de benefício cardiovascular, desempenho muscular, composição corporal, recuperação. Aí ele cita, por exemplo, um trabalho onde foram usados 400 miligramas de ATP de sódio durante 12 semanas, aí houve um aumento da massa magra, espessura muscular, aumento da força, aumento da potência. Fala de outro protocolo também de 2 semanas, onde durante 2 semanas ele fez um protocolo para provocar um overreaching, que vamos dizer, não é o tema agora, mas um pré-overtraining, vamos dizer uma coisa assim, né? E também dizendo que o ATP atenuou a perda de força e o dano muscular nesse protocolo. Tá? E aí ele fala que a ideia aí, ele fala de um outro estudo também com 400 mg de ATP sódico, é, teve melhor desempenho nas tentativas finais. Então ele fala um estudo, esse estudo que eu estou mencionando, ele fala de um estudo onde tinha vários trials, né, vários tiros no ciclismo, várias tentativas, né, de tiro, e que quem tomou ATP teve menor queda de desempenho entre esses tiros. Tá? E aí ele cita justamente a vantagem, por exemplo, em relação aos suplementos como creatina, betalanina, como comentei, seria o fato de ser tomada aguda. E aí ele fala que a maioria dos estudos anteriores usaram ATP na forma de sódio, mais recente, em torno de 400 miligramas. Mas que a dose atual não está bem correta. Então, por isso, se a gente olhar aqui, ó, se a gente olhar aqui, ele viu lá que ele fez um estudo, né, com indivíduos, ele pegou os indivíduos lá, e aí esses indivíduos, olha que interessante, eles participaram de 5 sessões de treino, tá? Esses indivíduos, então, eles foram randomizados, né? O estudo é duplo cego, então foi randomizado duplo cego e crossover, transversal entre eles mesmo. Então, assim, eles fizeram familiarização. Nessa familiarização teve anamnese, teve bioimpedância e teve teste de repetição máxima. E na segunda visita, né, ou o cara pode ter ido por placebo, ou ele pode ter ido por 100 ATP, por 200, 400, ou seja, foi tudo aleatório e todo mundo fez as 4 situações. Tá? Teve a visita, todo mundo fez, e depois todo mundo fez as 4 situações, o ATP, os 100 mg ou 200 mg do ATP. E aí eles avaliaram, né? Basicamente o que eles avaliaram? Tinham feito teste de repetição máxima, eles avaliaram depois
se a suplementação do ATP nessas diferentes doses, como eu disse, eles não têm ainda a dose mínima, embora a maior substância seja feita com 400 miligramas, eles tinham a dose mínima, vamos dizer assim, a dose ótima nem a dose mínima efetiva, daí que eles fizeram essa escala de 100, 200, 400, tá? E aí eles avaliaram depois em termos de performance, número de repetições e taxa de percepção subjetiva. E aí o que eles... Aí está aqui o número das pessoas, ó. Foi escolhido 29, escolhido 3, né, porque não atingiu a trilha de exclusão, e aí foram randomizados 24 nessa situação aqui. Ao longo aí da semana, entre cada eram efeitos, exercícios agudos de agachamento, tá? Mas entre as 4 randomizações aqui, entre os 4 testes, eles tinham um período de washout de uma semana. Então eles faziam, sei lá, comecei com 100 miligramas. Aí uma semana eu ia para o próximo tratamento que foi sorteado de forma aleatória, tá? E aí, então, e aí ele comenta que ao longo aqui, depois desses que foram sorteados 24, 4 ainda foram dispensados, um porque teve uma viagem não planejada e outros por questões pessoais. No final, então, foram 20 que acabaram sendo avaliados. E os resultados? Então ele mostra aqui que a dose de ATP com 400 miligramas tomada meia hora antes, na primeira série promoveu um número maior de repetições, porque eles faziam as séries, tá? Eles faziam as séries ali, e aí e era até exaustão. Então aqui no caso, esses indivíduos na condição, todos os indivíduos na condição ATP 400 miligramas fizeram mais repetições de forma estatística, de uma diferença estatística. Se você reparar aqui, ó, quando você pegar o número de repetições totais, se não me engano, nas 4 séries, lá o número total de repetições, né, 2 ou 3 séries que eles fizeram, o ATP 400 miligramas também deu numericamente maior, mas não atingiu significância estatística, muito provavelmente, claro, devido aí ao erro, tá? Ao desvio, ao erro aqui. Mas aí fica essa discussão, né? Quando a gente vê na banca, qualquer banca aí a gente vê um resultado melhorzinho, a gente fala, tem uma tendência, tá? E aí é aquela briga, né? Tem pesquisador, autor que gosta de falar, não deu significante, nem fala que não deu. Então, mas aqui eles adotaram o critério de dizer, ó, não deu significância estatística, mas o número total de repetições foi maior com essa dose. Aí eles comentam o total de peso levantado na sessão, tá? Então, os indivíduos também que fizeram 400, na tentativa de 400 miligramas, também conseguiram levantar mais peso no total. Também um resultado que não parece bem significante aqui, né? Bem numericamente bem específico, mas não atingiu também a significância estatística. Mas, né? Então, até aqui, o 400 miligramas só atingiu significância estatística quando foi em termos de repetições totais na primeira série. Não deu repetições total em todas as séries, nem do peso levantado total. E aí uma outra coisa que eles colocam é que quando fez isso, né, eles avaliaram a taxa de percepção, a taxa de percepção subjetiva, qual foi a percepção do treino. E aí, no caso, tanto os indivíduos que fizeram 400 miligramas, né, no ATP, como 100 miligramas, eles deram diferença em relação ao placebo, tá? Não em relação ao outro, mas em relação ao placebo, eles tiveram uma queda, a percepção foi menor, a percepção do esforço foi menor agora na quantidade de 400 miligramas e 100 miligramas, e isso foi menor em torno de 4%, que ele fala aqui para os dois, tá? Então, aqui mostra que foi em relação ao placebo, tá? Então, gente, é um vídeo bem curtinho, que eu quis trazer justamente isso, né? Um outro tipo de suplementação não tão comum, suplementação de ATP, aí até um testemunho pessoal, né? Porque quando eu comecei a fazer iniciação científica, eu estava fascinado com esse negócio de bioquímica do exercício, fisiologia do exercício, eu ouvi falar de ATP, e aí, se quiser, né, quando um dia eu entrei num laboratório que eu fui fazer iniciação científica, tinha um monte de reagentes químicos, eu dei de cara com quem? Aquilo pra mim mudou minha vida. Eu sei como a gente é meio doido da cabeça, né? Eu abri e tinha um potinho com ATP. Aí eu era tão bobo, moleque, né? Que eu não imaginava, tinha muito estudo nessas áreas, que era possível ter o ATP ali, né? É claro que os caras sintetizavam, usam pra... Eu usei várias vezes em vários experimentos. Mas quando eu vi aquele potinho de ATP, pozinho na minha frente, aquilo mudou a minha vida. Então, brincadeiras à parte, né? Isso é uma coisa que realmente aconteceu comigo quando eu era bem molecote. E aí, então, é um vídeo mostrando uma nova assim, não tão comum, né, uma suplementação, você ministrar o ATP oral, cerca de meia hora antes, então o efeito agudo, e aí, aparentemente, ele tem efeitos para aumento do desempenho, e aqui a gente vê treinamento de força, embora eu tinha mencionado lá na introdução, tem estudo para bicicleta, para tiro, para anaeróbio e tal.
E aí, nesse estudo que eles tentaram avançar justamente ver qual que é a dose ótima. Então, aqui que mais tendeu a dar uma dose ótima, um efeito ótimo, é aquela dose que os últimos estudos têm feito, 400 miligramas meia hora antes, tá? Mas embora significância mesmo, só deu ali repetições máximas da primeira série, 400 miligramas, e percepção subjetiva, tanto 100 miligramas como os 400 miligramas. Mas é isso, né? À medida que tiverem outros vídeos aí sobre ATP, essas coisas, a gente vai trazendo aí. Vamos ver se essa suplementação, vamos dizer assim, pega no breu, né? Ok? Curtem, comentem, compartilhem. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.